Seja com todos. Qual o sentido da vida? Existe realmente um caminho para ser feliz, pleno, próspero, sentir de compartilhar com todos? Talvez alguma coisa que seria um segredo meu, que durante muito tempo eu ocultei por conta da interpretação, do julgamento que se faz, principalmente no meio evangélico, daquele que busca ler lê muito a Bíblia, mas também lê muito outros livros inspirados. A Bíblia, com, existe muita inspiração de Deus nela, assim como também existe muita inspiração de Deus em outros livros. Como já falei várias vezes, nós somos, como o apóstolo Paulo disse, um livro, uma carta escrita por dentro e por fora. Nós somos a continuidade. A nossa história também faz parte da assim chamada Bíblia, porque todo aquele que se atém, se debruça em buscar, como nós falamos, o sentido da vida, existe realmente um caminho para ser feliz, o verdadeiro significado do ensino de Jesus, chamado Evangelho, a Boa Nova. Todos nós temos essa ânsia do saber e por isso buscamos. Na Bíblia, todos que escreveram trouxeram a sua interpretação. Foram homens como nós. Depois do tempo das escritas da Bíblia, houve pessoas que também vivenciaram o Evangelho, a Boa Nova, e tiveram a sua interpretação. E quero dizer também que interpretação, o que eu entendo de interpretação, não é simplesmente uma transliteração literal de um texto. Não. O que eu quero dizer é uma experienciação vívida, resultados, fenômenos que acontecem com todos aqueles que estão nessa senda gloriosa e maravilhosa. Então, eu já comentei sobre Goldsmith. Isso aqui, né? Esse foi o primeiro livro, né? Era outra capa que eu obtive de Goldsmith. Eu falo assim, que chegou até mim, que foi enviado a mim. Porque eu vejo assim, todas as literaturas, desde o princípio da minha busca, que vieram ao meu conhecimento, eu sinto que foram enviadas, que foram colocadas à minha mercê propositalmente para o meu crescimento espiritual. Muitos falam os ensinos de Goldsmith, como o próprio Goldsmith disse, que ninguém pode ensinar nada de si mesmo, como o próprio Jesus nos ensinou. Não sou eu que faço essas coisas que vocês veem e ouvem, é o Pai em mim que realiza. E este livro, irmãos, ele explica muito o que é este Pai em mim, o Cristo em mim, o eu superior, que infelizmente muitos deixaram de perceber essa realidade intrínseca muito importante. Eu tive contato com esta obra, né, a arte de curar, esta obra de arte, integridade. Posso dizer que foi na minha mocidade. E obtive resultados incríveis na prática da conscientização espiritual. E isso não me atrapalhou em nada. O exercício do cargo que eu tinha dentro de numa denominação, que não é mistério para ninguém, aqui, que é a Congregação Cristã no Brasil. Nunca me atrapalhou. Pelo contrário, onde Deus me dava graça
de fazer o atendimento dos cultos, recebia muitas visitas, mas muitas visitas mesmo. Fiz muitas visitas praticamente em quase todo o país e também em parte da Europa. Cheguei a ser conhecido e a conhecer muitos dentro da congregação, muitos irmãos dentro da congregação, em vários estados. Todavia, estava no propósito de Deus, que nós chamamos de propósito de Deus, do Espírito de Deus, de nós trabalharmos aqui, na internet, um canal de YouTube, para levar essa mensagem. E agora eu senti de desvelar esse que era um segredo. E como nós estamos num caminho de descortinação, como foi rasgado o véu do templo, eu acho que eu não tenho mais nada para esconder, certo? Então, se alguém falar, tá vendo, ele é inspirado no Joe Goldsmith. Não. Se você lesse realmente Joe Goldsmith, ou ouvisse pelo menos o Mestre Jesus, você entender que todos somos inspirados pelo Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Ninguém tem nenhuma mensagem no Evangelho, em Deus, em si mesmo. Isso só pode vir do divino, que muitos designam de diversas formas, e nós designamos Deus, Espírito, Espírito Santo, o Cristo, e por aí vai. Nessa série, senti de fazer uma série, né, de vídeos para falarmos sobre isso aqui. Por que que eu resolvi entrar nesse assunto? A comissão de Jesus aos seus discípulos é: ide, a primeira coisa, curai os enfermos. Então é importantíssimo entender isso. Tem muitos que acham que evangelizar é pregar um conglomerado de normas, de preceitos, de leis, de doutrinas, de usos, de costumes. Não é nada disso. A primeira coisa, ide, curai. É natural que aquele que é usado para curar, ele também se autocura, ou seja, é usado para a cura em si mesmo. A partir do momento que você se predispõe a ser um canal para a cura se manifestar, para a harmonia se manifestar, para a paz se manifestar, para a sabedoria se manifestar, para a luz se manifestar, enfim, para Deus, para a presença de Deus se manifestar, é natural que o primeiro beneficiário é aquele que está sendo usado, certo? Isso é muito dito por Jesus quando ele terminava de fazer alguma obra, né? Deus se usava dele em algum momento. Ele, como no famoso encontro com a mulher de Samaria, quando ele termina de conversar com ela, que ela vai embora, os discípulos chegam com alimento, porque eles tinham vindo de uma caminhada, de uma viagem longa, e ele não aceita o alimento. E eles falam, mas como? Alguém deu de comer? E ele mesmo diz, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Então ele chegou num nível que até as necessidades básicas eram suplantadas pelo fato de ele se deixar usar por Deus. Ou seja, até a parte física dele era alimentada. Então, por isso que ele terminava um ato. Eu creio que ele comia simplesmente pelo fato de se manter-se dentro de uma certa normalidade junto da convivência. Todos nós sabemos que a parte do se alimentar junto já faz parte até do ritual social. Mas que ele passava muito bem até sem o alimento. Haja vista, nós vemos até ser uma tradição
né, entre os profetas e o próprio Jesus, ficar muito tempo sem se alimentar. Mas isso era uma coisa, eu quero me fazer crer, que era uma coisa natural, não era forçada, não era uma coisa forçosa, forçada, um sacrifício forçado, mas sim uma espontaneidade que se manifestava realmente por ele se sentir totalmente satisfeito de Deus e de fazer uma obra ou ser usado por Deus para uma boa obra. Nós vamos entrar nessa seara. Convido a todos, né, e vou passar junto, à medida que nós formos lendo este livro, nós vamos colocando a nossa interpretação, a nossa posição, vai estar aberto os comentários para todos colocarem a sua posição, a sua compreensão, certo? Então, esse seria o primeiro, uma introdução para nós começarmos a perceber uma cura em nós mesmos. Os irmãos vão perceber isso. À medida que nós começarmos a meditar nestas escrituras, nós vamos perceber uma transformação em nós mesmos. Por isso que esses vídeos, eles vão ser muito edificantes e transformadores. É necessário. Uma das maiores formas de você meditar, de você jejuar, de você se santificar, é estar sempre praticando a presença de Deus. E uma das melhores formas é nós estarmos lendo alguém que realmente teve uma experiência vívida com Deus. Nesse livro nós vamos descobrir quem é Goldsmith. Goldsmith, eu vou até abrir aqui para os irmãos entenderem. Então, o livro que nós vamos meditar é esse aqui, A Arte de Curar pelo Espírito, que eu baixei em PDF. Se os irmãos quiserem baixar, está de graça aí na internet, tá? É gratuito. Então, aqui, ó, aqui, ó, nesse prefácio do autor Humberto Holden, que, salvo erro, já faleceu, filósofo brasileiro, Humberto Holden. Ele coloca aqui uma pequena menção de quem é Goldsmith. Joel Goldsmith não possuía nenhuma cultura filosófica, nem fizera estudos superiores de espécie alguma. Inclusive, o tradutor desta obra e o comentador, que é Humberto Holden, é um homem, é um filósofo formado e muito erudito. Mas o autor do livro, ou do conteúdo desse livro, que é Joel Goldsmith, não fizera nenhum estudo superior de espécie alguma, era um simples negociante em Honolulu, capital do Havaí, mas a sua intuição espiritual o conduziu em linha reta à verdade. Um pouquinho que eu sei, que é passado por Humberto Holden, né, é que Joe Goldsmith teve alguns encontros inusitados, que era uma espécie que nós chamamos de chamamento, né, para a obra do Evangelho, certo? Então, ele é chamado por alguém, vamos desinterromper aqui, em uma certa ocasião, alguém se depara com ele e fala, eu sei que se você orar, eu serei curado. Ele não, ele não era nenhum pastor de igreja, como está escrito aqui, nenhum filósofo, nenhum sábio reconhecido, era um negociante. Mas alguém olhando para ele, naquele momento, isso são coisas que nós não conseguimos compreender. Disse, eu sei que se tu orar, eu vou ser curado. Naquele momento, como ele não tinha
nenhuma formação religiosa, nunca tinha aprendido nenhuma prece, nenhuma reza. Ele começou a conversar como simplesmente, mentalmente, com Deus, dizendo: mas eu não sei nenhuma prece, o que que eu vou falar para esse homem? Eu não conheço nenhuma oração. Ele estava nessa meditação, né, conversando com Deus, quando de repente aquela pessoa que pediu oração bateu nos seus ombros e disse: muito obrigado por ter orado por mim, já me encontro completamente liberto. Pronto, isso foi um sinal para ele muito grande de que não são palavras de sabedoria, não são formas de textos, de interpretação, de chavões que curam, mas sim o simples se abrir. Ele se humilhou, ele realmente se, se deixou levar pela contemplação, fazendo indagações tipo: o que eu vou falar? O que vou fazer? Nisso que ele se abriu, quem tinha que realmente fazer alguma coisa, realizou. Então ele percebeu que a única coisa que ele fez foi se dispor, se conscientizar, se relacionar com algo superior a ele para um fenômeno se manifestar, que na realidade ele só foi um canal naquele momento e se realizou a cura, a libertação. E aí eu remeto a todos, né, aos famosos curadores, né, ditos curadores, que fazem, chamam para si, né, toda a glória, toda a autoria, né, da cura. Eu sou pastor, eu sou um intermediário, eu tenho autoridade e por aí vai. Então, a primeira lição de Goldsmith foi essa: se anula e deixa o verdadeiro Espírito de Deus se manifestar para que haja realmente uma obra de edificação. Então, para os vídeos não ficarem muito grande, muito comprido, eu vou encerrar aqui e nós voltamos para iniciarmos a leitura deste livro. Vamos iniciar, vamos ler. Eu já li esse livro. Ele, para mim, ele é um livro de cabeceira. Mas nós vamos meditarmos juntos. Na medida que meditarmos juntos, já vamos sendo respondidos. Por isso que eu falo para o último, eu tenho contato com essa obra desde a eternidade. E até hoje eu uso, como falei, é de cabeceira, eu uso, né, em todos os momentos que abri para ler alguma passagem, mesmo que aleatoriamente, não sistematicamente como li a primeira vez, recebi os benefícios. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos, desde o início, né, e à medida que nós fomos desenvolvendo, todos vão perceber mudanças maravilhosas, transformações inusitadas. Sejam sempre abençoados. Fiquem com Deus.